os peixes para o seu próprio sustento. E posteriormente começaram a vender o peixe. Ficou conhecido então como o bairro dos pescadores. Depois, com a grande comercialização desse peixe, ficou conhecido como Praia do Peixe. E isso foi até meados da década de 20. O Demócrito Rocha, jornalista, fundou a revista chamada Ceará Ilustrado, na qual a cronista Adília de Albuquerque chamava sempre a Praia do Peixe de Praia de Iracema, em homenagem a Iracema de José de Alencar. Foi instituído então pela revista um concurso para o nome da praia, qual o nome que deveria ter a praia, e ganhou o nome dado pela jornalista Adília de Albuquerque, Praia de Iracema. Isso foi no ano de 1925. Que a Praia de Iracema tinha coqueiragem mesmo. Você vê por essa foto que vocês tiraram aí, né? Uma foto de 30. O pessoal me falaram até, porque eu não conheço Majorlândia, mas me falaram até que lembra Majorlândia. O pessoal entrando. Olha, então uns 200 metros aí e estão com água no joelho. Quer dizer, a praia era normal. Não é aquele abismo como muitas praias hoje são, né? Você vai entrando e de repente já está sem dar pé e tudo mais. A ponte metálica é assim chamada porque foi construída de ferro com um tablado de madeira, de forma que ficou conhecido como ponte metálica. A ponte metálica, essa de ferro, não é a que foi reformada recentemente, mas a outra. E ela data de 1906, a sua inauguração, e serviu por muitos e muitos anos de porto para Fortaleza. Lá embarcavam e desembarcavam tanto pessoas como mercadorias. Somente em 1931 é que foi iniciada a construção de um novo porto. Logo adiante, que é a Ponte dos Ingleses, foi o marco inicial, mas não chegou a ser concluída e o porto também não foi concluído, porque o local ideal era mesmo onde foi feito, no Mucuripe. Eu acho muito oportuno essa vamos dizer, se voltar para se conservar o que nós tivemos de tradicional um dia, né? Praia de Iracema, Praia Formosa. Você vê que nós tínhamos uma firma aqui, a Boris Freire, irmão, né? Irmão Boris, ó, que em 1906 editou um livro precioso, né? Sobre as vistas de Fortaleza. Nesse livro nós temos a própria Rua Boris, nós temos a Alfândega, né, a entrada da Alfândega, isso em fotos raras de 1905. O livro foi editado em 6 e reeditado em 7, bem maior, né? Nós temos aí essa ponte que está recuperada agora, que está dando uma vida danada, a Praia de Iracema. Ela é bem mais nova do que a outra, né? Porque havia uma outra ponte, que era a ponte onde se desembarcavam as pessoas que vinham para Fortaleza. O embarque na ponte metálica, então Porto de Fortaleza, era feito da seguinte maneira: as pessoas ou a carga iam para a ponte metálica, ficavam aguardando o navio, ele ficava ao largo, e vinham os botes buscar as pessoas e a mercadoria. Eles eram descidos em guindaste, a mercadoria, as pessoas desciam na escada, entravam no bote e seguiam rumo ao navio. A mesma coisa era no desembarque, quando vinham do navio para o Porto de Fortaleza. A ponte de Fortaleza era conhecida como ponte metálica, era também conhecida como mole de desembarque ou Porto de Fortaleza. Por muitos anos, a ponte metálica serviu de Porto de Fortaleza até a construção do atual Porto de Mucuripe. Eu me lembro uma vez, isso foi na década de 40, eu devia ter uns 12 anos, por aí assim. É que um tio meu foi embarcar. Agora era um perigo, menino. Chegavam os barcos e quando só podia embarcar quando a maré estava mansa. Porque ela brava, era um negócio sério. O barco estava aqui, aí o fulano ia pôr o pé no barco, o barco já estava lá. Vai, botar pra ver, tu quer ir na água.
Aí então, era um trabalho do diabo. O navio não encostava não, ele ficava ao largo. E aquelas lanchas, podia se chamar de lancha, né? É que levavam os passageiros até lá. Na Praia de Iracema também funcionou por muito tempo, no final da década de 20 e início da década de 30. Aliás, atravessou toda a década de 30, as torres do telégrafo. Naquela época o telégrafo era dividido, separado dos correios. E a transmissão telegráfica era feita através dessas duas torres que ficavam na Praia de Iracema. Uma das curiosidades, não era bem Praia de Iracema não, mas era aqui a praia aqui, Formosa, bem vizinha a Praia de Iracema. Era um clubezinho que estava nascendo, chamado Náutico Atlético Cearense. Era só umas barraquinhas. A partir de 52 é que fizeram aquela sede suntuosa e tal, né? A Praia de Iracema tinha na entrada da ponte metálica, no pátio de entrada, um quiosque muito bonito, com ferros vindos da Europa e montados a capricho, que era conhecido como Pavilhão Atlântico. Era uma espécie de rodoviária dos navios. Era ali que as pessoas ficavam tomando café, tomando uma sopa, esperando os passageiros do navio que viriam, ou esperando para viajar em algum navio. Ali era o ponto de encontro das pessoas que iam para o porto ou que vinham dele. Também, em matéria de restaurante, houve um famosíssimo na década de 30 na Praia de Iracema, que era o Ramon. Esse restaurante do Ramon, a peixada do Ramon, era célebre, não só em Fortaleza, mas em todo o país, ficar na Praia de Iracema. Restaurante esse que foi lambido pelo mar em 1952 e ruiu, como com muitas outras casas em seu derredor. E outra coisa também, a nossa vida noturna, principalmente, que ia até 10, 11 horas da noite, no máximo, né? Na Praia de Iracema, além do Estoril, tinha o Ramon, que era uma peixada famosíssima. A vida noturna em Fortaleza era muito restrita aqui ao outeiro da prainha, se descia ali, vocês até tiraram aí umas cenas da subida do seminário, que tinha aqueles batentes, a foto é de 5, salvo engano, exatamente porque não havia carro. Agora, tal negócio, o que a gente precisa fazer é uma espécie de retrocesso, né? Ir até lá para ver a vida bucólica que se tinha. Fortaleza não tinha trânsito nenhum. Você calcula que em 23 nós tínhamos aqui poucos carros. Na década de 50 contava-se a dele. Eu me lembro que eu jogava bola aqui na Praça da Sé. Eu estou dizendo aqui na Praça da Sé porque nós estamos bem perto, né? E quando ela estava sendo construída, a Sé começou a ser demolida em 38. Então, quando passava um carro, dizia, olha, aquele carro, aquele pra cá é do posto Mazini, aquele é do posto 9, aquele ali é do doutor Adalberto Estudo, aquele é do doutor fulano de tal e tal. Contava-se a dedo. No final da década de 40, o mar começou a se rebelar contra a Praia de Iracema. E tinha sido iniciada, as obras do porto tinham se iniciado, e muitos dizem que foi por causa do avanço da terra, né, na construção do porto em direção ao mar. O mar teve que ser expulso de lá, avançar em outra praia, e a escolhida por ele foi a Praia de Iracema. Agora, em 44 é que eu vi um carnaval no Praia Clube e fiquei doido pela esquina, que veio muita gente. Diga, aqui está precisando de uma casa para aproveitar os serenos das casas grandes, né? Que a casa grande faz, mas o sereno pinga de dinheiro, né? Aí foi quando eu me animei para botar a gruta, foi pensando no movimento que eu vi, e não tinha uma casa, já tinha bodeguinha, coisinha de boca, eu digo, botar uma coisa não alta, mas cabia já o alto e o médio e o baixo, né? Pegava tudo. Foi quando, aí tive azar porque o mar derrubou a praia. Abri em 44, ele derrubou em 45, aí peguei esses 10 anos de descida de recesso, né? Eles começaram a fazer o porto sem atinar para qual seria, vamos dizer assim, a mudança da coreografia da praia em si, né? Como é que ficaria o mar, como é que o mar reagiria.
Aí o mar veio com a força de lá para cá. Né? Não tinha só o meu balneário, tinham muitos, né? Tem balneário Maranguape, tem balneário Iracema, tem balneário Joquim. Aí eu abri Gruta da Praia com uma secção de balneário. Lá não era só o balneário, era um bar e atrás tinha o balneário. Antes do avanço do mar sobre a praia de Iracema, o mar ficava a uma distância considerável das casas. Quando a maré estava baixa, havia cerca de 300 metros distante da calçada das casas que ficavam na chamada beira-mar até o mar. Depois do avanço do mar, que ele chegou a derrubar muitas casas, foi necessário que se colocasse paredes de pedras, que são aquelas pedras que ainda hoje protegem todas as praias de Fortaleza, desde a volta da Jurema até o Jacarecanga, né? Aquelas pedras foram colocadas para reter, para sustentar, para não deixar que o mar avançasse mais ainda, quebrando mais casas. É essa a razão pela qual existem tantas pedras na praia. Eu ainda alcancei a praia de Iracema com entradas no mar, sem pedras, né? Ela começou a ser represada em 51, quando começaram as obras do Cais do Porto. Aliás, que as músicas que eu lhe falei, músicas, uma do Humberto Teixeira e a outra do Luiz Assunção, exatamente sobre já o represamento da praia de Iracema e o consequente garroteamento, vamos dizer assim, né? O primeiro compositor a cantar isso em música foi Humberto Teixeira, que fez a música Eu Vou Pro Ceará, que foi gravado por Marlene e Paulo Tapajós em 1953. Eu vou pro Ceará, eu vou, meu bem. Meu povo tá chorando, vou lá chorar também. Eu vou ver o mar dizer para o mar que a respeite ao menos a casa do meu bem. Eu vou pro Ceará. Em seguida, no carnaval de 1954, Luiz Assunção, com sua escola de samba, lançou o samba Adeus Praia de Iracema, que, pelo menos aqui no Ceará, ficou muito mais famoso do que o de Humberto Teixeira. O nome da história era Vila Moringa. A partir da Segunda Guerra é que ele passou a ser USO, United States Official, que era o cassino dos oficiais norte-americanos, onde era vedado entrada de cearense, logicamente, né, do brasileiro, né, a não ser que fosse servir de garçom, ou das Coca-Colas, né, que eram as meninas que iam servir também os oficiais americanos. Na época da guerra, por exemplo, os soldados ficavam a postos em toda a costa de Fortaleza, que era praticamente a praia de Iracema, já que o Muguripe ficava muito distante da cidade na época, bem como o outro lado, as praias por lado do Poente. Então a praia era guarnecida de soldados do 29 BC, que ficavam a postos para a observação de qualquer submarino que viesse a aparecer nas águas do oceano que banha Fortaleza. A partir daí, de 44, quando eles foram saindo daqui, né, 45, quando terminou a guerra, o Estoril passou a se denominar Estoril por causa dos portugueses. Você sabe que em Portugal tem um cassino famoso chamado Estoril, tem até um prêmio, um grande prêmio de Fórmula 1 do Estoril, não sei o que e tal. Então exatamente por influência daquilo ali. Agora, há uma curiosidade sobre o nosso Estoril. É a única construção no mundo feita de taipa com mais de um pavimento. Pouca gente sabe disso. Tanto é que o mar custou a pôr abaixo. Há muito tempo, desde 52, que o mar vem avançando no Estoril. E só há pouco tempo ele conseguiu botar abaixo. O Estoril era um ponto onde os boêmios e os seresteiros esquentavam os tamborins e né, ajeitavam os repertórios, e daí saía numa certa hora todo mundo para casa das namoradas.
mas depois voltava para o Estoril. E a farra continuava. Era isso essa que era a boemia, né? Uma boemia low-tech, uma boemia de um violão, uma boemia sem percussão, né? Uma boemia romântica, né? Assim, num tom baixo, né? Um tom assim de cantar para a namorada, mas sem acordar os pais, né? Não é a boemia de hoje aí, super-tech, high-tech, né? Bote-tech nisso. A Praia de Iracema tem uma característica na nossa cidade, que ela se constituiu como um espaço social, afetivo, das pessoas que sonham, que pensam, que escrevem, que pintam. Isso tem uma característica de desenvolvimento urbano, porque esses pedaços da cidade, no início, quando começou a utilização das praias no Brasil, que foi por volta dos anos 30, esse pedaço era um pedaço de veraneio, eram casas de veraneio, ou seja, era a segunda casa de quem tinha uma casa principal e essa era uma casa de veraneio. Então, fatalmente, acabou ficando uma coisa, de certa forma, bucólica, mais preservada, com uma característica mais que a gente conhece hoje. No segundo momento, os artistas, os pintores, para aqui vieram, através principalmente atraídos, isso já na década de 60, pelo Estoril, que era um antigo cassino na época da Segunda Guerra, o cassino dos americanos, e que posteriormente se transformou num bar boêmio e depois, na época da ditadura, num foco de resistência, de intelectuais, de pensadores. A partir daí, solidificou-se a Praia de Iracema como um espaço social do pensamento, da inteligência da cidade. Aqui. Bom, aí em 76 nós começamos uma pintura, tive uma ideia, não sei exatamente como é que começou isso, mas era na nossa esquina, Tremembés com Potiguaras, existia um lixão comunitário, um terreno baldio e que era impossível realmente de conter porque todo mundo punha lixo lá. Então a ideia foi pintar o que restava do muro na esquina e ver se com isso seria possível, né, sensibilizar a vizinhança toda e inclusive nós. Bom, aí começamos a fazer pequenas coisas assim tímidas, como um desenho relativo a Luiz Assunção, Praia de Iracema, um cara com violão, Praia de Iracema, que o mar carregou e tal, etc. E aí, isso foi uma empresa familiar de fim de semana, eventual. E depois isso veio a Chica da Silva, apareceu também o outro pintor do Pirambu, mais uns dois, e que foram fazendo. E isso também se prolongou durante um certo tempo, né? Eu fiquei provendo tinta. Nós tivemos assim, mais ou menos, um engajamento de umas 60 pessoas que vinham, pintavam uma coisa qualquer, e no próximo fim de semana tinha de novo outra sessão, apareciam outras pessoas, e assim foi se criando uma atenção em torno do muro e um certo patrimônio e o lixo, e a gente pintava ostensivamente em cima do lixo, e aí foi ficando claro que tinha um propósito, né, de limpar a área e, né, fazer com que surgisse realmente uma preocupação com o lixo que estava acumulando ali na esquina. A pintura mural tem acompanhado nossa vida aqui no bairro, sempre como uma estratégia de chamar atenção e um prazer de estar junto com as outras pessoas fazendo alguma coisa. E hoje é o bairro de vocação noturna da cidade, dos artistas, toda a cidade do mundo tem isso, e na cidade de Fortaleza o lugar é aqui, né? E essa ponte era uma ruína de muita história, como eu falei, eu pessoalmente tenho envolvimento com essa história, né? Frequentada por um grupo que ama a praia, gosta, o pessoal que pesca, o pessoal que vem aqui à noite, que vem namorar, tudo isso. Mas, infelizmente, era uma estrutura condenada. Quer dizer, condenada em relatórios tecnológicos. Não é coisa que se tem impressão que vai cair, mas não se sabe dizer o dia que poderia acontecer isso, nem um minuto. Mas é uma coisa que, tecnicamente, inadequada para o uso pleno, né? Então, acho que esse benefício foi muito bom, quer dizer, se recuperar a estrutura da estabilidade
e fazer com que o uso dela e o consumo dessa paisagem fantástica seja democratizado na medida em que você cria atrativos para a grande maioria das pessoas, incluindo variadas faixas etárias e, por que não dizer também, variadas faixas econômicas, sociais, e é isso que vocês estão vendo aqui hoje. A ponte dos ingleses, popularmente conhecida como ponte metálica, então, aparece com uma função específica que nunca foi concretizada e a população passa a acolhê-la como um lugar de meditação, de passeio, de ver e ser visto. Ora, esse processo de destruição que acontece a partir dos anos 60 desse espaço culminou com a proibição de que aqui circulassem pessoas e mesmo assim a população burlou essa proibição pelo caráter afetivo que tinha com esse espaço. Eu moro aqui há 50 anos, as mudanças estou achando maravilhosas. Aí para melhor, né? Porque antes era bom, mas agora está melhor. E esse projeto, ele, por mais estranho que pareça, há uma separação aqui de uns 600 metros, mas ali próximo da Biblioteca Pública, descendo da Praça do Cristo Rei, no sentido da Rua Pessoa Anta, da Avenida Pessoa Anta lá embaixo, ali vai se instalar o Centro Cultural da Fundação Dragão do Mar. A Ponte Metálica é a primeira fase do polo cultural, do Centro Cultural Dragão do Mar. A segunda fase, que será ligado através de vias de pedestre e de circulação de carro, a segunda fase fica naquele quarteirão da Rua Dragão do Mar, ao lado do Boris, do escritório do prédio dos irmãos Boris. Naquela região, uma região em estado de deteriorização urbana, que através de uma série de estudos se detectou que seria um bom local para se iniciar uma explosão de renovação da cidade, do centro velho da cidade. Essa renovação, ela se faz hoje não com derrubada do antigo, mas com aproveitamento do que tem de valor arquitetônico do antigo e uma interseção do novo. Então você fica com uma sequência de velho e novo que permite que você reconheça o passado e que também as transformações do presente. Então esse é o sentido arquitetural da intervenção urbana que está sendo feito na segunda etapa do polo do Centro de Cultura Dragão do Mar. Esse Centro de Cultura, então, ele começa naquela praça em cima, ao lado da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, e vem com uma passarela e diversas edificações onde funcionarão a Escola de Arte, o Centro de Artes Plásticas Raimundo Sela, um museu etnográfico, o Museu da Imagem do Som, até chegar na parte inferior, através dessa passarela, onde a gente vai ter um café, 3 cinemas, um fast food e um teatro aberto e o planetário. Então a gente vai ter ali um espaço de circulação e de fluxo de pessoas e vai ter um espaço de informação cultural fundamental para a cidade de Fortaleza, que tem esse objetivo de provocar uma renovação urbana na cidade, tem um objetivo de oferecer um espaço público, um espaço social democrático e tem um objetivo terceiro, que é de possibilitar à cidade esse conjunto de equipamentos culturais que a cidade tem um déficit hoje. Eu moro aqui na praia de Iracema há 32 anos, né? Nasci aqui, meus pais se casaram, vieram para cá já morar mais de 45 anos. E é uma transformação, tá tudo muito diferente, bonito, né? A vista tá muito bonito, mas vamos ver se não vai ser tanta perturbação aqui para os moradores. Pro lado dos bares, as coisas parece que sempre tá mais pendendo pro lado de quem tem bar, comércio, a coisa tá melhorando. Mas para quem mora realmente, que gosta da tranquilidade, a praia de Iracema agora é dos turistas, né? Isso tudo vem a melhorar a vida ao ar livre na cidade de Fortaleza, que felizmente nós temos a praia e as lagoas no subúrbio, porque se não existisse isso, era uma cidade muito cruel com seus habitantes com relação a essa impossibilidade de espaços de contato e lazer. E o nosso clima favorece tanto a essa atividade e dessa maneira esse conjunto vai reforçar esse lado. As condições da ponte estavam precárias. Hoje não, a gente tem a reforma da ponte, ótimo, todo mundo pode subir, frequentar, tem esses bares aí, né? Ficou muito boa, adorei, gostei muito. O Ceará está dando um exemplo disso na cidade de Fortaleza, em algumas experiências iniciais desse processo,
uma coisa que nós estamos privados há muito tempo, né? Privados, a sociedade brasileira há muito tempo está privada da possibilidade de uso pleno do espaço público, por várias razões, né? Tecnicamente complexas, mas que a gente pode resumir no esvaziamento, na decadência, porque o valor desses espaços se faz com memória, com boa arquitetura, com dimensionamento adequado, com vizinhança adequada, com atrativos para a maioria e com desenho que facilite a circulação e o acesso das pessoas a esse tipo de espaço. Como essa ponte aqui, que é um marco histórico da vida de todos nós. A Praça de Ferreira, que eu visitei ontem, magnificamente restaurada, né? E isso está me dando um grande prazer em ver que Fortaleza cresce, se moderniza, mas também não abandona a sua memória. Eu era um dos frequentadores assíduos do Estoril nos meus anos de boemia, nos meus verdes anos de boemia. E é o tal negócio, são as coisas que ficam e a gente não pode deixar que a especulação imobiliária tome conta, porque você vê que o código de postura da nossa cidade não permite edifícios com mais de 3 andares, pelo menos na orla marítima. E nós temos um verdadeiro paredão aí, né? Matando toda a ventilação da cidade. As pessoas têm que considerar que hoje, do mesmo jeito que nós temos o Parque do Cocó, que seria o maior parque urbano da América Latina, eu penso que no futuro, aqui na Praia de Iracema, que vai começar no Marina Park, até a Rua João Cordeiro, indo até a Monsenhor Tabosa e o Cristo Redentor, nós vamos ter certamente o maior centro de lazer da América Latina. Então, hoje a Praia de Iracema, não é? Ela não pode ser considerada apenas como de 2 ou 3 pessoas que reclamam disto ou daquilo. A Praia de Iracema são de todas as pessoas de Fortaleza, as pessoas que nos visitam. E mesmo se fizerem um estudo antropológico ou sociológico, as pessoas precisam de lazer e a Praia de Iracema, a nova boemia é essa. Então, ninguém pode lutar contra o progresso, né? E esse progresso que está aqui, eu acho que eu vou terminar dizendo, Praia de Iracema é uma festa e ninguém pode nada contra isso.